del vasto e insondable macrocosmo, de la belleza etérea y majestuosa de las galaxias y nebulosas, al delicado matiz de colores presentes en una flor, en un ave o en el amanecer, hasta que una mirada más profunda nos lleve a la sofisticada complejidad del mundo microscópico, la impresionante composición de una simple hoja, la nanotecnología incomparable de una molécula. El mundo natural, en todas sus formas, combinaciones y ajustes perfectos, sorprende hacia donde quiera que nuestra percepción se permita contemplar en detalle. Y de todo eso, ¿qué es lo que más nos encanta? Conoce ahora lo que científicos, especialistas y estudiosos revelan sobre lo que para ellos resulta ser lo más fascinante del mundo natural. El mundo natural para mí es sumamente estimulante en muchas facetas. Mirándolo como filólogo, me llama mucho la atención los procesos de comunicación del mundo natural con nosotros. Y no hablo de una expresión etológica en que un animal tenga un comportamiento de domesticación, de acercamiento al ser humano, no, en cómo se expresa la naturaleza a nivel de comunicación. O sea, yo puedo ver en un árbol la forma de la hoja, el color de la hoja, que me está comunicando si tiene algún tipo de necesidad, si está creciendo adecuadamente. Puedo observar las formas, las estructuras, el desarrollo natural o no natural de una planta, la vegetación, de un animal, en la manera de expresarse, en la asociación de grupos. Para mí, cómo se comunica la naturaleza conmigo en otras formas me llena de mucha satisfacción, ¿no? A mí lo que más me gusta es la posibilidad de ver y experimentar la sensación que uno siempre tiene cuando está entre las grandes montañas. Esa es una cosa realmente extraordinaria, un sentimiento muy especial que uno tiene cuando se encuentra en las grandes montañas. Y a mí, por otro lado, siempre como me entusiasmaron tanto las montañas, me gustó y desarrollé el gusto por escalar montañas. Y no hay mejor sentimiento que estar agarrado de la roca y escalar, sentir la roca en las manos, sentirla en el cuerpo y después llegar arriba y sentarse y admirar el paisaje. Esa combinación de aventura, de experimentar la roca con las manos, ¿no? La sensación de estar arriba de las montañas, a mí siempre me apasionó mucho, así que tengo un amor especial por las grandes montañas. Así que después siempre que leo, hemos estado en las distintas cordilleras de América y hemos visto los volcanes y las montañas de distintos tipos que hay en las cordilleras y siempre son apasionantes y me encantan mucho, así que me parece algo realmente fascinante del mundo de la geología y de la historia de la Tierra, ¿no? Cómo se han formado esas montañas a través de los fenómenos geológicos y también a través de la erosión, de los elementos que han tallado las formas y las figuras extraordinarias de las montanhas. Outra coisa que me fascina é a arquitetura das plantas. Algumas plantas são de uma forma e outras são de outra forma. Quando a gente olha, por exemplo, um pé de jambo, ele tem um formato específico. Eu não preciso ver o jambo, o fruto, para saber que aquilo ali é um jambeiro. Eu vou ver que ele tem uma forma de cone, assim.
Então, quando ele tem essa forma, eu já sei que é um jambo. Agora, se eu olho uma mangueira, ela tem uma copa completamente diferente. Essa arquitetura é determinada pela genética da planta. E, obviamente, se eu tenho plantas próximas umas às outras, elas vão também ter arquiteturas diferentes, porque elas não podem expandir suas copas embaixo se tem várias plantas próximas. É o que nós vemos num bosque como esse. Várias plantas próximas, as copas vão estar mais no alto. Nós não temos abertura aqui. E a arquitetura das flores, né, a maneira como as pétalas estão inseridas, às vezes alguma formando assim um elíptico, uma coisa perfeita, mas assim muito perfeita, muito linda, e cada uma tem seu tipo. Né? Então há vários jogos como se fossem escamas, né? Isso acontece nos animais também, né? As penas como estão colocadas, a coloração que as penas assumem, se estão numa posição ou em outra. Quando o pássaro abre a asa, você vê, às vezes em cima não tem cor nenhuma, embaixo é todo colorido. Né? Então essa inserção, essa maneira como é colocado, né? E aí vem arquitetura e luz junto, as duas coisas que eu tenho assim mais fascinação, que é realmente assim tão bem feito que assim a gente pensa assim, quem fez isso, né? Nós não fazemos desse jeito, nós não conseguimos imitar. Por mais que nós tentemos, nós nunca chegamos a fazer da mesma forma que a natureza faz. Então, como ela faz tão perfeito, e eu que tenho raciocínio, que consigo pensar, já vi, né? Estou copiando o modelo. Eu não estou inventando nada, eu estou copiando o modelo e não consigo fazer tão bem. Parece que a coisa, assim, cores e mistura de cores, né? Na maneira como, e você vê de uma forma diferente, assim, é muito lindo. O mundo natural é como um todo fascinante. A gente observa do ponto de vista macroscópico as plantas, as flores. Eu gosto muito de orquídeas, né? As orquídeas são fantásticas, maravilhosas. E os animais, a gente vê os beija-flor. O beija-flor é um pássaro fantástico. O sistema de posicionamento global, o famoso GPS, ele só foi realmente declarado operacional em 95 e foram investidos 10 bilhões de dólares para se colocar os satélites, para ter todo o sistema funcionando. O interessante é que as formigas já usam o GPS há milhares de anos. E o detalhe é que o delas é muito mais eficaz, muito mais eficiente, né? As formigas consomem muito pouca energia, não poluem o meio ambiente e elas conseguem, graças às suas antenas e aos sistemas que há ali, se ajustarem, se conectarem ao campo magnético da Terra e não perdem o caminho. In my own research on both marine invertebrates and vertebrates, I see incredible evidence of intelligence and designs that are amazing. When we talk about sea turtles, for instance, and some of the larger marine vertebrates, they're able to migrate from one area of the world to another. And to be able to do this consistently from year to year. For example, the hawksbill turtles that we study in the Caribbean, we have been able to satellite track nesting female hawksbills. They come to a nesting area in one part of the world, for instance, in Honduras where we're working. We can attach a satellite tag to these turtles and track their migrations after the nesting season. And we find that those particular turtles will go from little islands in the Caribbean coast of Honduras to Mexico or to Belize. And they tend to move in very intentional ways. They are not wandering from place to place looking for their homes. They know exactly where their homes are. And some research has told us that when a sea turtle hatches out from its egg, it's already able to detect magnetic fields. That to me is absolutely incredible. And as that turtle moves off of the nesting beach for the very first time, it's actually imprinting on magnetic fields as it moves away from that beach. So that 18 or 20 years later, when it becomes a mature female or a mature male,
mostly females, but when they become mature, they are somehow, and we don't understand how, but they're somehow able to turn that magnetic field map around in their brains and follow those magnetic fields right back to the same beach that they were hatched on. To me, this is absolutely incredible. And it keeps us humble as humans to recognize that what we would consider simple or dumb animals are able to do amazing things that we as humans can't do. For me, this really is evidence of some intelligence, that these turtles are able to undertake these amazing feats of migration, to know exactly where they're going and exactly how to get back in these vast oceans is absolutely incredible. A gente tem animal fascinante que é o pinguim, né? Eu tenho uma filha que ela adora gelo, ela adora brincar com gelo. E quando ela pega o gelo, ela rapidinho solta porque o gelo queima a sua mão frágil, né? O pinguim não tem esse problema. Ele está lá no gelo, pisa no gelo e o gelo não agride o seu pé, as suas partes. Muito bem. Como que a natureza, quem projetou a natureza resolve esse problema? É simples, ele pega o sangue quente que sai do seu corpo e entrelaça esse vaso de sangue quente com vasos que tem o sangue frio vindo do pé do pinguim. Então agora você tem um processo de transferência de calor resolvendo o problema do pinguim. E a gente utiliza isso em nosso dia a dia. Quando você tem sistema de refrigeração, qualquer deles que seja, o princípio de troca de calor é basicamente o mesmo que a gente enxerga nesses animais. Qualquer pessoa que visse uma válvula fabricada pelo ser humano jamais concluiria que aquilo ali fosse fruto do acaso ou de ajuntamento fortuito de metais ou coisa parecida, né? Realmente aquilo ali pressupõe inteligência, intencionalidade. Quando a gente transpõe essa reflexão para a natureza, o primeiro ser vivo que nos vem à mente é a girafa. A girafa ela tem um dos corações maiores, né, do reino animal, um coração muito grande, porque ela precisa bombear sangue até alguns metros acima, né, até a sua cabeça, né, até o cérebro. Só que quando a girafa baixa a cabeça para beber água, seria natural de se esperar que ela tivesse um AVC instantâneo pela pressão do sangue ali. E, no entanto, ela não tem problemas. E quando levanta a cabeça, seria de se esperar também que ela tivesse uma queda de pressão e pudesse até desmaiar. O que acontece é que ela dispõe de vários divertículos ou microválvulas dispostas ao longo do pescoço, nas artérias. Quando ela abaixa a cabeça, essas válvulas regulam a pressão do sangue, de modo que chegue até o cérebro, até a cabeça dela, a quantidade necessária de sangue. Quando ela ergue a cabeça, acontece de novo esse processo, né, de regulagem da pressão e da vazão do sangue por essas válvulas. A questão é como que a girafa se virava antes de essas válvulas surgirem ou evoluírem, né? E se ela se virava bem com isso, sem isso, por que seria necessário então o surgimento, a evolução desse tipo de mecanismo, né? É um sistema realmente muito interessante, de complexidade irredutível, sem o qual a girafa não existiria, não conseguiria sobreviver. Cuando yo veo una bandada de vencejos, es pájaro pequeñito, que no es capaz de volar demasiado solo, sino que necesita a veces grupos, y cómo forman nubes los vencejos con formas espectaculares, sin chocarse unos con otros, teniendo una mentalidad colectiva, sin ser colectivos, siendo individuos, esa masa que se mueve con unas formas espectaculares. Eso es un lenguaje que a mí me fascina, ¿no? O sea, yo veo en la naturaleza unas dimensiones de diseño casi de perfección que me llaman a la reflexión, ¿no? Que me llaman a pensar, bueno, aquí hay mucho más, se expresa de otra manera. Eso no quita que también me afecte la grandiosidad, pero esos pequeños detalles, cómo está configurada una flor, por qué usa los colores que usa, por qué un amanecer y un atardecer tienen el tinte que tienen cuando podían tener otro, es un proceso que se comunica conmigo y que me dice que en la naturaleza hay mensajes. Y si analizamos todavía más a fondo, sumergiéndonos en detalles casi invisibles en los campos de la química y biología, ¿qué podríamos encontrar? Ahora vamos a emprender un increíble viaje al nivel microscópico.
Cuando nosotros estudiamos en el microscopio estructuras orgánicas, estructuras que pertenecen a seres humanos o animales o a plantas y las comparamos con estructuras fabricadas o artificiales, nos surge lo que apareció primero en la historia. Cuando se estudió a través del microscopio las primeras estructuras hace varios siglos, lo que llamó la atención para los investigadores era la estructura que tenía el tejido vivo, que ellos llamaron célula, que significa celda. Los tejidos están formados por estas pequeñas estructuras llamadas células, que son únicas. No las encontramos en estructuras artificiales, porque las células son las menores estructuras o unidades morfológicas de vida. Hoy en día, el avance de la ciencia y de la tecnología permite estudiar las células a niveles muy profundos que nosotros llamamos ultraestructurales. Cada vez son más complejas las estructuras que se van encontrando que forman parte de las células, como por ejemplo las moléculas llamadas proteínas. Hay cientos y miles de proteínas que podemos encontrar en las células. Solamente en una parte de la célula, que es la membrana celular, podemos encontrar una gran cantidad de estas estructuras con determinadas funciones y complejidades. Algunas proteínas forman canales con una abertura en su interior. Otras forman compuertas, otras forman bombas donde se bombean diferentes minerales o iones selectivamente elegidos para llevar a cabo diferentes funciones celulares. Otras constituyen enzimas, ayudando a que procesos constructivos o destructivos se lleven a cabo dentro de la célula para que la vida pueda seguir de manera estable. Cuando nosotros estudiamos una sustancia artificial, no encontramos eso. Las sustancias artificiales son mucho más sencillas y son limitadas comparadas con lo que nosotros podemos encontrar solamente al estudiar una célula. Entonces imaginemos la complejidad que podemos encontrar al estudiar conjuntos de células, tejidos, órganos y sistemas al comparar con estructuras artificiales donde no hay punto de comparación. Quando a gente vê as moléculas que constituem a vida, elas são realmente fascinantes. A molécula de DNA é um espetáculo de engenharia, é um espetáculo de otimização de informação. É uma dupla hélice, você tem todo um fio de fosfato, você tem açúcares para estabilizar a molécula e para governar a sua estabilidade. Então você tem o desoxirribose para o DNA, porque a hidroxila não pode estar lá, você tem a ribose para o RNA, porque aí a hidroxila está lá e vai quebrar o fio fosfato e a molécula vai ser menos estável. Aí você vê as bases nitrogenadas, anéis de 2, anéis de 1, é uma coisa fantástica, né? 2 anéis, 1 anel, e toda uma engenharia, toda uma sofisticação bioquímica nessas moléculas. As proteínas, elas se auto-inovelam, coisas assim, sequências de 1.000, 2.000, 3.000 aminoácidos. Quando soltas, né, numa solução, todas elas correm rapidamente esses átomos e formam estruturas funcionais, formam máquinas moleculares. Aí você vai na célula ver que essas moléculas formam robôs nanomoleculares. Os robôs têm perninhas, têm braços, eles andam nas rodovias celulares. São verdadeiros robôs nanomoleculares formados pelas moléculas da vida. Aí você vai na célula, você tem filtros moleculares, filtros que passam água cristalina. Aí você vai um pouco mais, você vê ali mitocôndrias, baterias de energia, coisas assim fantásticas do ponto de vista de sofisticação e engenharia. Aí você vai mais e vê ribossomos. Ribossomos são duas mãozinhas ali a preparar e a costurar as proteínas. Você vê que tudo isso funciona no ambiente cibernético, de transferência de informação através das moléculas da vida. Então é realmente fascinante do ponto de vista químico. Toda essa engenharia funcionando ciberneticamente, automaticamente, não tem nada ali. A energia de prótons e tudo mais, é uma máquina, é uma cidade nanomolecular de altíssima tecnologia, coisas que a gente só via lá nos Jetsons, naqueles seriados, né, de ficção científica, a gente encontra dentro das nossas células. Então sou fascinado pelas moléculas da vida, pela química da vida,
que talvez sejam realmente o maior espetáculo desse universo, a química das moléculas que habitam dentro de cada um de nós. Tudo é fascinante, mas algumas coisas me chamam muito a atenção. Por exemplo, é uma fonte inesgotável. Nós nunca vamos compreender toda a natureza. Houve uma época em que a gente acreditava que a gente conseguiria explicar todos os fenômenos da natureza, né? E a gente viu que não, que a gente está sempre descobrindo novos fenômenos, novas ideias, novas teorias. Então, acho que essa inesgotabilidade da fonte que é a natureza para a geração de conhecimento é algo que me fascina muito. Na natureza, nossos processos celulares, a gente constrói proteínas com mais de 100 mil de unidades de massa, assim, são gigantes, em poucos segundos. E se a gente tenta fazer isso num laboratório, né, talvez milhares de anos, talvez. Então, como a natureza opera de forma perfeita, rápida, precisa, né? Isso fascina demais, né? A química na natureza ela é muito perfeita. Observando o mundo natural, desde o microcosmo ao macrocosmo, nós encontramos coisas maravilhosas, estruturas, máquinas, mostrando realmente planejamento e desígnio, né? No sentido das maiores dimensões. Então nós vamos ver o nosso planeta Terra, vamos ver a Terra inserida no Sistema Solar, vamos ver o Sistema Solar inserido na Via Láctea e vamos ver esta nossa galáxia, um conjunto de outras galáxias e assim vamos ver grupamentos de galáxias, vamos ver grupamentos de galáxias. Nós vemos um universo onde há organização. São coisas assim extraordinárias que fascinam também, mostram a existência de um grande planejador atrás de tudo isso. Para mim, pessoalmente, e é algo que me toca desde pequeno, é o céu. Céu estrelado, eu gosto. Você olha numa noite estrelada, límpida para o céu, você vê aquela miríade de estrelas, você não tem como não se perguntar de onde eu vim, quem criou tudo isso. E o universo é uma coisa espetacular, é gigantesco, nós não temos como conceber as dimensões universais. A quantidade de estrelas, de conglomerados de estrelas, de galáxias, é algo impressionante. O mundo natural ele é algo extremamente fascinante. Por que ele é fascinante? Porque quando você estuda a natureza, que você olha a maneira com que a natureza funciona, a maneira com que a natureza resolve os seus problemas, né? Nós utilizamos esse conhecimento para criar coisas no nosso mundo e utilizar sistemas parecidos. Vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em redes neurais, trabalhando no campo da ciência da computação, isso tudo foi criado, isso tudo foi produzido a partir de um entendimento de como é que o nosso cérebro funciona. Então perceba, se o mundo da ciência da computação é produzido por mentes inteligentes, maior foi a inteligência da qual eu aprendo acerca dela. Então o mundo natural me fascina porque ele mostra uma complexidade, ele mostra ser resultado de uma mente muito inteligente. Inteligência, funcionalidad, un bello y elaborado diseño, ingenio, en la manera maravillosa como la naturaleza se comunica e interactúa con todos los seres vivos, en la belleza monumental de las montañas, en la arquitectura de estética tan diversa como creativa de los árboles, en la intrigante tecnología natural presente en animales de la tierra, del hielo y del mar, desde el microcosmo de las moléculas a la colosal hermosura del espacio sideral. Aspectos fascinantes de un universo que para nosotros es prácticamente sin fin, que nos lleva a mirar para un infinito y una perfección que nos supera a nosotros mismos
que excede a las cosas visibles y nos hace pensar. ¿Será este vasto y maravilloso cuadro una obra sin autor?